Vamos então entender a palavra de Deus? Livro de Êxodo, capítulo 20. Fala sobre os 10 mandamentos. Começa dizendo assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vamos até aqui. Então aqui, irmãos, em Êxodo 20, tem um trecho de que Deus falou para o povo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que todos nós já conhecemos, todos nós já ouvimos falar. E quando eu me converti, quando eu conheci Jesus, uma das primeiras coisas que me foi ensinado foi sobre idolatria. Quando qualquer igreja evangélica, igreja protestante, seja qual for o nome, fala sobre idolatria, logo ela já fala contra a igreja católica, contra suas imagens, sua adoração. Mas hoje nós vamos entender, vamos olhar a palavra de Deus de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos entender a idolatria no nosso meio, no meio evangélico. Porque os evangélicos hoje são mais idólatras e piores idólatras do que os católicos. Exatamente isso. Os evangélicos, muitos, não todos, são mais idólatras e piores idólatras do que os católicos. Vamos entender isso. No decorrer da pregação a gente vai lendo, Deus vai mostrar para a gente o porquê disso. Nesse trecho, veja bem que começa dizendo: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Nesses 5 versículos que a gente leu aqui, Deus ele determina 3 coisas. A primeira delas: não terá outros deuses diante de mim. Ora, Deus ele é um Deus todo-poderoso. Deus ele é único, é o Salvador. Só tem Ele, não tem nenhum outro Deus aqui na face da terra. E porque Ele próprio, o único Deus, disse: não terá outros deuses diante de mim. Vamos entender isso daí. Nós, seres humanos, todos nós aqui, nós evangélicos, todos que estamos na casa de Deus, nós acreditamos que só existe um Deus, o verdadeiro Deus. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Amém. Todos vocês creem? Aleluia. Mas por que Deus ele disse, se nós cremos que só existe um, Ele está falando que não terá outros deuses diante de mim? Irmãos, Deus verdadeiro é só um. Mas nós, seres humanos, nós podemos criar deuses para a gente. O verdadeiro Deus só existe um, mas nós podemos criar. E aqui ele está dizendo o seguinte: não terá outros deuses diante de mim. O que é o termo diante de mim? Diante de mim é estar na minha frente. Esse vaso, ele está diante de mim. Vocês estão me enxergando aqui? Sim ou não? Estão enxergando o vaso ali também? Ele está diante de mim. E o que tem acontecido hoje no meio evangélico? Nós, evangélicos, nós cristãos, alguns chamam de protestantes, nós temos criados
deuses e estamos colocando ele diante do nosso Deus, diante do único e verdadeiro Deus. Então esse foi a primeira ordenança de Deus. A segunda ordenança, que está no versículo 4, diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então a segunda ordenança, Deus está falando para nós não fazermos imagem de escultura. O que é uma imagem de escultura? É algo que foi esculpido, é uma estátua. Um santinho na carteira, ou um quadro de papelão na parede, não é imagem de escultura. Uma estátua é imagem de escultura, no entanto fala, não fará para ti imagem de escultura, de esculpir. Então, a segunda ordenança de Deus, não fará para ti imagens de escultura. Vamos à terceira ordenança de Deus, que está no versículo 5. Não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Então a terceira ordenança, eu não vou adorar essas imagens. Primeira delas, não terá outros deuses diante de mim, Deus disse. Depois, não fará para ti imagens de escultura. E depois, eu não vou adorar essas imagens. Por que Deus está falando não adorar? Porque talvez eu não fiz imagem nenhuma, mas eu encontrei alguma pelo caminho e resolvi adorar. Então, essas três ordenanças Deus dá ao povo de Israel, ao povo dele. Não terá outros deuses diante de mim, não fará imagem de escultura, não adorará essas imagens. Vamos entender o que Deus está querendo dizer. O significado da palavra idolatria, quando a gente estava lendo aqui, estudando, eu fui procurar o que significa idolatria. E até marquei aqui. Idolatria significa adoração de ídolos, ato de prestar culto divino a criaturas, amor cego, paixão exagerada. Ídolos. O que nós temos visto hoje no meio evangélico, no meio gospel? Aqui nessa igreja e em qualquer outra igreja evangélica, nós não vemos imagem de escultura. Aqui não tem nenhuma imagem do São Sebastião, do São Jorge, do São Benedito. Nós não temos aqui o Cristo pregado na cruz. Temos? Não, nós não temos. E aí que a gente vai estar entendendo quando eu disse que os evangélicos são mais e piores idólatras do que os católicos. Nós não temos essas imagens aqui. Mas o que o povo evangélico tem idolatrado? Muitos têm idolatrado o ser humano. Muitos têm idolatrado pastores, bispos, apóstolos, missionários, cantores, bandas. É uma idolatria. Por várias vezes a gente está mudando de canal, vocês já devem ter visto isso, e eu já cheguei a participar disso. Olha, o bispo fulano de tal vai estar em determinado lugar, e vai aquela multidão. O apóstolo cicrano vai estar aqui em determinada hora, e vai outra multidão. O missionário fulano de tal vai estar não sei aonde, e vai estar aquela multidão lá. Essas pessoas, irmãos, sem elas perceberem, elas estão idolatrando ao homem. Elas estão idolatrando ao homem. Vamos dar um exemplo aqui na nossa igreja. Olha, quem que vai pregar hoje? Hoje quem vai pregar é o pastor Job. Então eu vou no culto. Quem vai pregar hoje? Hoje é o pastor José. Hoje é o presbítero Miro. Hoje é o presbítero Michel. Então hoje eu não vou não. Deixar para o dia que o pastor Job for, aí eu vou lá para ouvir a palavra de Deus.
Irmãos, isso é idolatria. Nós temos que estar buscando a Deus, independente de quem quer que esteja falando a palavra de Deus, que esteja pregando. Afinal de contas, nós estamos aqui para buscar a Deus, para buscar o nosso Salvador, e não um ser humano. E quantas são as pessoas que têm idolatrados os cantores gospel? Olha, a banda, o ministério ciclano vai estar lá, o cantor beltrano vai estar ali. Acaba se tornando uma idolatria. Qual a diferença de um show de um cantor da música secular para um cantor gospel, para um cantor evangélico? Só tem uma diferença. O cantor da música secular, ele não fala de Jesus, e o cantor gospel fala. É a única diferença. Ah não, mas eu fui lá para louvar a Deus. Olha, irmãos, você pode ter até ido com essa intenção, mas você não louvou a Deus. Que isso? É a pura verdade. Porque entenda o seguinte: quando nós somos levados a adorar a Deus por causa de uma pessoa, olha, eu gosto muito do cantor Tales, eu adoro o cantor Tales, eu gosto da música dele, e ele vai estar em São Roque, eu vou, ele vai estar em São Paulo, eu vou, eu tenho todas as músicas dele, tenho até aqui um CD autografado dele, ele é muito de Deus, ele é isso, ele é aquilo. Eu deixei de estar adorando a Deus para estar adorando o homem. Eu coloquei o ser humano diante de Deus. E qual que foi a primeira ordenança? No versículo 3: não terá outros deuses diante de mim. Eu acabei fazendo com que aquele meu cantor predileto se tornasse um Deus para mim. Então quer dizer que eu não posso mais ouvir música evangélica? Não, de maneira nenhuma. Pode, é muito bom, mas nós não podemos fazer com que o meu ouvir o louvor acabe se tornando uma idolatria. Vamos abrir em Romanos capítulo 1, para a gente entender um pouquinho mais. Livro de Romanos, no Novo Testamento, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo de 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais são homens, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes um coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então Paulo, exortando a igreja sobre a idolatria, também fala que o ser humano mudou a glória de Deus para dar glória ao homem. Um outro exemplo, irmãos, quando eu falo
se eu for até lá, eu vou conseguir a minha casa própria, eu vou conseguir o meu carro. Isso se torna uma idolatria. Porque eu estou indo até a igreja atrás de algo que não é Deus. Eu estou indo até a igreja atrás de bens materiais. Não tem problema nenhum. E até é muito bom nós termos a nossa casa própria, nós temos o nosso carro, temos até uma casa na praia, se a condição permitir, ter outros bens. Não tem pecado nenhum nisso. Mas a partir do momento que eu vou a determinada igreja para buscar as bênçãos e não a Deus, isso se torna idolatria. E por que no início eu disse que os evangélicos são mais idólatras do que os católicos? Então vamos entender aqui. Os católicos, eles adoram as imagens, adoram a Aparecida, adoram o São Sebastião, o São Jorge, o São Cristóvão e a todas as outras imagens. Mas a Aparecida está viva? Em igreja? O São Jorge está vivo? Todas as demais imagens são vivas? Não. Eles adoram santos mortos. E nós evangélicos? O missionário fulano está vivo. O bispo ciclano está vivo. O apóstolo Beltrano está vivo. O ministério de louvor fulano de tal está vivo. Nós evangélicos se tornamos mais idólatras do que os católicos, porque os católicos adoram algo que está morto e nós adoramos quem está vivo. Nós corremos atrás de quem está vivo, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então eu não posso mais ouvir uma música, não posso comprar mais um CD, não posso mais ir ao show. Não, de maneira nenhuma. Não estamos proibindo nada, mas queremos que a igreja tenha um entendimento do que é idolatria. Muitas vezes, irmãos, nós estamos idolatrando sem saber, né? Hoje tudo é gospel, o mundo gospel, tudo é gospel. Aqui no Brasil, quando você ouvir a palavra gospel, significa dinheiro. Dinheiro. Pesquisando também, eu vi esses dados e eu gostaria de mostrar para vocês. No ano de 2011, somente em vendas de CD, DVD e shows gospel, esses cantores, Ministério de Louvor e Banda, faturaram mais de 2 bilhões de reais. Quando nós falamos em gospel, estamos falando em lucro. Qualquer cantor, esses cantores de nome, se nós convidarmos para pregar aqui na nossa igreja, essa igreja pequena, nós aqui numa cidade do interior, ele vai falar, ou ela vai falar, ou o grupo vai falar, vamos com o maior prazer. 30 mil reais o show, 50 mil reais, 10 mil reais, vai depender de como esse cantor, essa cantora, esse grupo está na mídia. Ora, se eu fui escolhido para pregar a palavra de Deus, eu falo que eu sou um servo do Senhor, eu vim aqui ministrar na vida de todos vocês, por 40 minutos, uma hora de show, vocês vão ter que me pagar 10, 20, 50 mil reais? Não tem algo de estranho aí, irmãos? Então, muito cuidado quando a gente fala de mundo gospel. Muito cuidado, porque é um mundo que visa o lucro e que, sem perceber, estão levando as igrejas, estão levando o povo de Deus à idolatria. E todos nós sabemos que Deus condena a idolatria. A idolatria para Deus é pecado. Nós acabamos de ler aqui que Deus, quando veio falar com o povo de Israel e determinou 10 mandamentos, 10 ordens, a primeira ordem
A primeira: não terá outros deuses diante de mim. Então, vamos refletir. Reflita. Como que eu estou me comportando? Isso é uma reflexão para cada um de nós. Será que eu estou idolatrando o meu pastor? Será que eu estou idolatrando um cantor porque tem uma música bacana? Vamos refletir. Eu estava vendo essa semana na internet, até dei um exemplo do cantor Thales Roberto, um cantor que os jovens gostam muito. O Thales está lançando uma Bíblia. Agora tem a Bíblia do Thales. Mas que diferença tem a Bíblia do Thales para as demais Bíblias? É que na Bíblia do Thales tem fotos dele, tem depoimentos dele, tem as músicas dele. Irmãos, eu quero saber de Deus. Ele pode ser uma pessoa abençoada, ele pode ser uma referência, mas eu quero saber de Deus. Então, muito cuidado com o que se ouve, com o que se vê. Nós temos que ser influenciados pela palavra de Deus. O manual da nossa vida é a palavra de Deus. Olha, o testemunho de uma pessoa pode fortalecer, pode servir de exemplo, mas o que me sustenta é a palavra de Deus. Então, muito cuidado com isso. E aí, tem pessoas que podem até falar assim: poxa, mas a igreja de vocês, só esse ensinamento, né? Só essa palavra. Eu acho que não tem o Espírito Santo. Eu estou sentindo a igreja muito fraca sem o Espírito Santo. Irmãos, nós estamos ensinando a palavra de Deus. O que nós estamos falando aqui são coisas referentes à palavra de Deus. Para Deus se manifestar, não precisa de gritaria. Para Deus se manifestar, não precisa de oba-oba. Se eu falar aqui, todo mundo, vamos começar a pular? Tenho certeza que a igreja vai começar a pular. É o Espírito Santo? Não. Somos nós. É a nossa vontade, é a nossa carne. Então, entendam o seguinte: tem pessoas que acham, não, poxa, aquele show foi muito bacana, e a gente pulou, e a gente rodopiou, e a gente plantou bananeira, e foi muito de Deus, o Espírito Santo desceu, rolou. Irmãos, o show pode ser muito bacana para o seu entretenimento, para a sua fé não, porque de Deus não teve nada. Para a gente finalizar, vamos abrir em 1 Reis. Lá no Velho Testamento, vamos voltar lá, em 1 Reis. Primeiro Reis 19. Só para a gente entender aqui, esse finalzinho, que eu acabei de falar, que Deus, Ele não está no barulho, Ele não está no movimento, Ele não está no rodopio. 1 Reis 19, a partir do versículo 9, está falando sobre Elias, e começa dizendo assim, ó: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e ele lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares, mataram os teus profetas às espadas, e eu fiquei só, e procuro tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo,
um cício tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então, irmãos, veja bem, Deus estava naquele lugar e veio o terremoto, mas Deus não estava no meio do terremoto. Veio o vento, Deus não estava no meio do vento. Veio a tormenta, e veio uma coisa, e veio outra, um monte de manifestações que fazem barulho, que impactam visualmente, mas Deus não estava. E no final termina dizendo assim: veio um cício tranquilo e suave. Ou seja, não significa que eu tenho um barulho, que para mim ter Deus na igreja eu tenho que ter um barulho, eu tenho que ter uma gritaria, eu tenho que ter um rodopio. Não. A Bíblia diz que Deus é Espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito. Para mim adorar em espírito, eu não preciso estar pulando. Quantas são as pessoas que pulam, que gritam, que rodopiam, mas não estão adorando a Deus? Irmãos, que nessa noite as nossas mentes sejam abertas para que nós possamos entender isso. Mais uma vez eu repito, não é proibido ouvir uma música evangélica, uma música gospel, até porque tem muitas letras que falam com a gente. Não tem problema nenhum eu ir em algum show, poxa, vai vir um cantor fulano de tal, vai vir um ministério de louvor ciclano, eu gosto muito, legal, tem músicas muito bacanas. Não tem problema nenhum eu ir em um show desses. Aí eu ter um DVD. O que nós não podemos, irmãos, é colocar essas pessoas, esses seres humanos, na frente de Deus. Glória a Deus. Quem crê que o Espírito Santo está aqui na igreja? Amém. Glória a Deus. Então vamos falar com o Pai. Feche os seus olhos. Se você quiser ficar de pé, sentado no joelho, fique à vontade. Vamos falar com Deus.